Hola ticos, ¿qué tal? ¿Bien? Hola ticos, hola ticas, guapos e guapitas. Vamos começar mais uma aulinha da semana aí. Desejo uma semana abençoada a todos, que possamos ter uma semana produtiva. Lembrando que na sexta-feira vocês têm provinha de bloco aí. E o conteúdo que vai cair na provinha de bloco foi o conteúdo passado na aula da semana passada, tá bom? Esse nosso novo conteúdo aqui vai ser cobrado somente nas outras provas, tá bom? Na provinha de bloco não. Tá bom? Vai ser cobrado na realidade no simulado que vocês fazem, né? E no instrumento que a gente vai aplicar para vocês, tá bom? Então a gente vai entrar em um assunto bem legalzinho, onde a gente vai aprender aí a respeito dos nossos dados pessoais, tá bom? Como se a gente fosse aprender em espanhol a como preencher um cadastro, alguma ficha de inscrição, tá bom? Então vamos lá, adiante aqui. Antes de tudo, né, a nossa aula aí ela tem por objetivo a leitura e a compreensão, tá bom? Compreender e praticar praticar e diferenciar as informações pessoais, tá bom? Saber identificar, por exemplo, um CPF, de um RG, de um endereço, né, na sua casa, de um endereço eletrônico. Então, vamos lá. Informações pessoais, né? Em castelhano, hablamos informações personales. Perguntinhas bem simplórias e simples, comum do nosso dia a dia, né? Para te ensinar aí a você se virar, né? Se por um acaso você tiver que viajar para algum país aí de língua espanhola, você já sabe pelo menos se virar com um mínimo, né? Então, para a gente começar aqui, primeira perguntinha, né? Como você se chama, né? Qual o seu nome? Em castelhano, vamos hablar como te llamas. Eu gostaria de falar a frase e gostaria que você repetisse, tá bom? Vamos lá? Como te llamas? Para vocês já irem fazendo aí a prática da língua. Vale? Qual és tu apelido? Qual és tu apodo? A gente tem duas maneiras aí. Você pode tanto falar apelido, né? Assim como muito similar à língua portuguesa. Ou então vocês podem falar apodo, tá bom? Como se fosse a palavra apelido, só que... Como é que fala? Me faltou a palavra agora na cabeça. Esqueci. Enfim, a palavra apelido é mais grande e a palavra apodo é como se... Bom, me falhou a memória, mas é diminuído, né? Depois, qual é tu número de teléfono? Teléfono, tá bom? Vale? Depois, qual é tu direção? Direção, ou seja, qual a sua direção? Ou seja, qual o seu endereço, tá bom? Depois, qual é tu correio eletrônico? Ou seja, qual é o seu aí e-mail? Que em castelhano hablamos correio eletrônico. Vale? Depois, temos aí as respostas, né? Para a pergunta, como tu te llamas? Mira que vas a contestar com me llamo Mariana, me llamo Paula, me llamo Arthur. E assim por diante, né? Depois, qual é tu apodo? Ou seja, apelido, né? Meu apelido é tal, tal, tal. Meu apelido é Palinha. Tranquilos? Depois, qual é tu número de teléfono?
Mi teléfono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom? Depois, como que você vai responder qual o seu endereço, né? Então, você vai responder, mi dirección es calle Augusta. Lembrando que a palavra calle em castelhano, em português, se chama rua, tá bom? Calle é o mesmo que rua. E, então, para a última perguntinha lá, mi correio es Mariana, e por aí vai, underline maluquinha@hotmail.com.br. Ok? Tranquilos? Bom, se não tiver ficado nenhuma dúvida, a gente vai seguir adiante. Caso vocês tenham dúvida, o que vocês vão fazer, gente? Entrar em contato lá pelo número de telefone dos grupos, tá bom? Entre em contato com a professora, tá em todo o tempo, para poder auxiliar vocês. Depois, donde vives? Ou seja, onde você mora? Donde vives? Lembrando que a pronúncia de V em castelhano vai ser sempre B, né? Então, donde vives? Donde trabajas? Onde você trabalha? Donde estudias? Ou seja, onde você estuda? Donde estudias? Eu estudo em Colégio Renserico, vale? Seria isto. Agora as respostinhas, né? Donde vives? Vivo em Curitiba. Vivo em Goiás. Vivo em Anápolis. Pero donde trabajas? Trabajo en São Paulo. Trabajo en Anápolis. Estudio en Rio. Estudio en Goiás. Estudio en Rio de Janeiro. Vale? Em espanhol, no números de telefone, geralmente são ditos em pares, exceto quando há um zero à esquerda. O número 6 é sempre dito 6, nunca meia, tá? Em castelhano não existe a palavra meia, como em português. Tá bom? Depois, a gente tem os sinaizinhos, né? A qual vai nos ajudar a preencher aí as questões relacionadas aos nossos dados pessoais, tá bom? Então, o arroba vai ser mesmo arroba, tá bom? Ele não modifica. O tracinho do underline, pra gente é underline. Em castelhano, se habla guión bajo, vale? Guión bajo. Guión bajo, ou seja, é como se fosse uma guia em baixo, tá bom? Avenida é avenida mesmo, não vai mudar. O ponto é punto. E o hífen, nós hablamos guión. Hífen, guión. Tá bom? Para a palavra bairro, a gente tem barrio ou colônia, tá bom? Você pode usar as duas pronúncias aí. No México, é mais comum usar bairro. Maria lá de Bairro, tinha uma novela, né, que passava no SBT. Ou então você pode falar colônia, tá bom? E-mail, direção de correio eletrônico, correio ou e-mail. Você tem todas essas possibilidades de fala, tá bom? Para o sobrenome aí, você pode chamar tanto apelido, tá bom? E para apelido, você pode falar a palavrinha aí, apodo. Vale? Adiante. Qual é o seu RG? Ou seja, a carteira de identidade. Não vai mudar nada, tá bom? Em espanhol, faça uso daquilo que iremos lhe mostrar a seguir. Confira conosco então. Não perca essa dica e absorva. Qual é seu número de DNI?
Então, em português a gente vai falar RG, que é o númerozinho da carteira de identidade. Aproveitando, você que não possui a carteira de identidade, é necessário que você faça, tá bom? Porque aqui no Engenheiro sempre quando vocês vão fazer prova, vocês precisam de apresentar a documentação, tá bom? Aí a gente tem um exemplo. Olá, Mercedes, qual é seu número de DNI e nome completo? Vale? Então, vocês, na formulação da frase, vai ficar assim. Adiante. Como dizer endereço, rua, número em espanhol? Como a gente já havia falado, dirección, calle, número. Leva-me a esta direção, por favor. Cambio de domicílio. Adiante. Para a gente finalizar, um exercíciozinho aí para que vocês façam o quê? Memorizem, tá bom? Vão memorizar. Copiar pergunta e resposta no caderno, tá bom? E depois fazer o quê? Fazer a fotografia e colocar lá no GPA para que a professora possa o quê? Corrigir e poder dar nota para vocês, tá bom? Então, exercício bem simplesinho aí, em relação a você mesmo, são perguntas pessoais, tá bom? Como estás? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Se tá bem? Se não tá bem? Se tá triste? Se não tá? Qualquer dúvida em relação a palavras, vocês podem consultar aí o Google Tradutor, tá bom? Que vai poder auxiliar vocês a responderem de uma forma bem corretinha. E caso você queira ter bastante argumentos, né? Você pode utilizar o dicionário, tá bom? Então, quantos anos tens? Que tal se vamos al cine? Ou seja, está perguntando, que tal? E aí se a gente for ao cinema? Depois, qual é a capital de Brasil? Que planos tienes? Planos de plano, quais são seus planos? Como te llamas? De onde eres? Estás casado ou solteiro? No caso vai ser todo mundo solteiro, né? Se Deus quiser. Porque eu acho que não tem aluno casado ainda na turma de vocês não, né? Vocês são muito novinhos. Depois, agora que você já aprendeu como se preenche um formulário, vamos praticar. Aqui tem mais um formulário fictício. Preencho. Ficha de dados, tá bom? Nome, apelido, direção, código postal, cidade, província, telefone, móvel, e-mail, ficha de nascimento, idade, ou seja, quantos anos você tem. Espero que tenha ficado claro, né? As informações aí. Bem facinho, né? Ah, professor, isso é muito fácil. É fácil, mas não é toda a gente que sabe, né? Se te fizessem essas perguntas em castelhano, você saberia responder? Todas tranquilamente? Se sim, parabéns, né? Mas tem alguns alunos que ainda não. Então, faça anotações em seu caderno importantes de palavras novas que vocês estão aprendendo, tá bom? Para o quê? Para que você aproveite aí o máximo, né? Desfrute aí da aula o máximo para você o quê? Memorizar tudo, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, entre em contato lá com a professora pelo número de telefone lá pelo grupo de vocês, tá bom? Estou à inteira disposição para retirar todas as dúvidas, tá? Ótimo dia aí para vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão, meus queridos.